Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, né? Mais uma oportunidade, mais um encontro, com possibilidade de aprender um pouco mais sobre essa doutrina. Senhor nosso Deus, Jesus Mestre amado, aqui estamos mais uma vez em busca de um pouco mais de conhecimento que essa doutrina nos dá, para que nós possamos pautar nossas vidas segundo os ensinamentos dos Espíritos da Verdade. Que tenhamos todos nós o bom senso suficiente para aproveitar a oportunidade. Se aqui estamos e escolhemos esse momento, é porque tem importância em nossas vidas. Por isso, Senhor, te agradecemos pela ainda estarmos encarnados e por isso estamos aqui em busca de um pouco mais de recurso para trabalhar a nossa existência no bem, na verdade, na razão. Nós encarnados e os desencarnados que aqui também comparecem, certamente estão com a intenção de aprender para poder fazer uso de suas vidas, espirituais ou encarnados. Que Deus nos auxilie e que nosso irmão seja bem intuído para fazer a palestra da tarde. Nosso irmão Zé Manuel. Vamos lá, meninos. Queridos irmãos, muito boa tarde. Mais uma terça-feira, eu disse para vocês que na primeira Sueli, segunda Zé Manel, terceira Sueli, quarta Zé Manel. Mas hoje era um meio-dia e eu estava precisando de um socorro. Aí toquei para a Sueli, Sueli, vai para mim? Ela falou, ih rapaz, ela está com um médico marcado para 3h30. E como o médico hoje é um artigo de luxo, né, é uma raridade, você quando consegue marcar, não solta não, não transfere não, porque pode ser só para o ano que vem. Quando eu toco para o consultório, a menina pergunta assim, qual o plano do senhor? Eu falo assim, estar vivo até o dia que você marcar a consulta. Até que você marcar o vivo. Ah, que plano bom. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem visto aí na televisão, o pessoal do plano de saúde, em hospitais particulares, só ainda não estão deitados no chão nem em maca. Mas já estão socados lá naquelas cadeiras duras lá, esperando 2, 3, 4 horas de espera. A televisão mostrou isso ontem ou anteontem, não é? Vejam bem, esse é o nosso mundo. Até os ricos e os poderosos estão passando por aperto. O mundo é um mundo complicado, por ser a morada de espíritos complicados. E esses espíritos complicados, Renato, não são eles não, somos nós, somos nós. Porque quando as pessoas às vezes se referem, mas tem que ir um pouco de gente ruim para outro planeta, mas sempre quem pensa assim, pensa que os outros é que tem que ir para lá. Às vezes é ele o problema, ele é um dos causadores do problema da Terra, mas sempre acha que são os outros. Ah, aqui tem que reinar o bem, como se o bem fôssemos nós e o mal, os maus fossem os outros. Observem, e todos os outros pensam a mesma coisa da gente. Quem acredita no inferno, Magui, nunca, eu já repeti isso várias vezes para vocês, quem acredita no inferno nunca acredita que vá para ele. Eu não conheço ninguém que acredite no inferno e diz, eu acredito que eu estou lá. Eu com certeza vou para o inferno. Ninguém. As pessoas só acreditam no inferno para os outros. São os outros que vão para o inferno. No entanto, somos todos nós estamos no mesmo barco. Nós fazemos parte da farinha de um mesmo saco. E vejam, o mundo está cada vez mais complicado. Esse dia me perguntaram, mas o progresso não é uma constante? O mundo, as coisas não estão sempre progredindo? Andar para trás, Emília, nem caranguejo está andando mais, no máximo anda de lado. Mas andar para trás, nem caranguejo, como é que pode então o mundo estar piorando? Não está piorando. A quantidade de gente no mundo é que está aumentando muito. Então, por exemplo, há 50 anos passados, nós tínhamos 3 desonestos por metro quadrado. Hoje nós estamos aí com 20 desonestos por metro quadrado. Dá a impressão que piorou, mas não piorou, é porque a quantidade aumentou. Mas no contexto de progresso, a Terra, o planeta está progredindo. Não só está progredindo tecnologicamente, como por exemplo, antigamente, eu lembro, algum tempo atrás, deve ter uns 30 anos, sei lá, mas um telefone custava $5.000. Eu cheguei a vender telefone por $5.000, cheguei a comprar por 3 mil e poucos dólares. Hoje telefone ele é dado, você compra o telefone só para pagar a conta. E, né? Vão aí a alguns lugares, e telefone celular, coisa que a gente nem imaginava, né, Renato? Nem imaginava poder falar, quando muito via aqueles filmes americanos, um telefone no carro,
do James Bond, um mocinho daquele falando no telefone. A gente achava aquilo uma coisa de outro planeta. Hoje você vê esses meninos passarem aí agarrados no caminhão, atrás do caminhão de lixo, os garis, com o telefone na cintura. Estão com o telefone na cintura. O pessoal varrendo a calçada, varrendo as ruas, com o telefone. Então isso é progresso. Isso é progresso. É um progresso tecnológico. É um progresso material. É um progresso da inteligência. O complicado é o que nós estamos aqui para aprender. É o progresso moral. Isto é, o progresso do nosso sentimento. Nós temos que agora nos dedicar, e quanto mais rápido possível, ao sentimento melhorado. Que quem tem raiva dos outros não é o nosso relógio, não é o nosso colar, nosso cordão, não é o nosso automóvel. Quem tem raiva dos outros somos nós. E essa raiva é lá de dentro, é do sentimento. Quem tem inveja também não é a nossa casa, é o nosso sentimento. Então sempre o que nós temos que trabalhar agora, nesse progresso todo que nós estamos enfrentando e vivendo, e é bom para a gente, não faz mal. O progresso o progresso acasalado com o bom sentimento, ele traz tudo de bom que a gente quer, traz a felicidade, traz o conforto, o bem-estar, traz tudo que a gente precisa e que a gente anseia, que a gente deseja. Mas o progresso que a gente tem que se dedicar, já que esse todo que está aí já é satisfatório, é o progresso moral, é o progresso do sentimento, é o progresso do entendimento, é o progresso das ações e das reações. Nós temos que trabalhar isso espertamente para nós estarmos ganhando a vida, ganhando a oportunidade da vida, para nós estarmos sendo bem-sucedidos na vida, porque o bem-sucedido, aos olhos do universo, aos olhos da eternidade, é o bem-sucedido que se conhece melhor, que se domina melhor, que se aborrece menos, que tem menos rancor, menos mágoa, ou que nem tem. Então nós estamos vendo num planeta muito complicado. Esse planeta é complicado, porque nós, complicadinhos que somos, começamos a nos juntar com outros complicados e aumentamos a complicação. É natural. Qual é a outra religião que explica isso, que vocês conhecem? Não tem, não. É o Espiritismo que explica. Por isso o Espiritismo é a religião para o planeta. Não que o planeta vá ser espírita, mas o planeta tem que conhecer e vivenciar exatamente essa doutrina, essa filosofia que o Espiritismo apresenta. Porque esse composto doutrinário que é o Espiritismo, que está aqui no Livro dos Espíritos, ele é a compilação, a reunião, o agrupamento, a consolidação das verdades que realmente nos tornam melhores, mas não melhores porque nós somos espíritas, melhores porque conhecendo isso aqui, nós passamos a compreender que nós somos criação da inteligência suprema que é Deus, com o objetivo de alcançarmos a perfeição. E essa perfeição não poderia ser alcançada de outra forma, senão através do esforço próprio. Os valores realmente só são valores reais quando eles são conquistados por conta própria. Vocês todos conhecem a história daqueles que dizem assim: o pai era tão rico, a família era tão poderosa, tão famosa, hoje os filhos estão aí, tudo perdido, botaram tudo fora e tal. Primeiro, porque não se transmite alma para os filhos, se transmite no máximo corpos. E segundo, porque os que vêm depois pensam às vezes completamente diferente daqueles que estavam na frente. Uns têm uma intenção, outros têm completamente outra intenção. Uns olham assim para um lugar lindo, um bosque maravilhoso, uma água cristalina correndo, ele se encanta com aquilo ali. Do lado dele, às vezes, tem um outro que olha o mesmo local e pensa assim: se derrubasse essas árvores todas e fizesse aqui uns prédios, isso daria uma fortuna de dinheiro. Uma vez eu falando para um moço capitalista, um moço muito rico, um industrial, eu disse para ele assim: olha que lindo aquelas árvores, aquele morro ali, todo plantado, olha que coisa linda. Foi aqui em Friburgo, lá em Olaria, ali depois da Via Expressa, aquela floresta de pinos heliotes que tem ali, onde tem a pedreira.
Eu mostrei aquilo para ele e tal, comentando. Aliás, estávamos numa reunião de uma organização famosa aí, e ele falou assim, aquilo ali dá um dinheirão, aquilo ali dá tantos dólares por metro cúbico de madeira, que não sei o que e tal. Não foi isso que eu quis dizer para ele. Eu disse uma coisa, ele estava entendendo outra. Quer dizer, os nossos valores estavam completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, vejam, nós estamos encarnados em meio a uma multidão de espíritos como nós, uns pensando melhor, outros pior, um diferente, todos normalmente pensando diferentes, mas com esse objetivo. Essa religião, que é a religião espírita, a doutrina espírita, ela nos ensina que nós podemos, mesmo nessa situação em que nos encontramos, sair bem-sucedidos, como eu disse, bem-sucedidos de si próprio, conhecedores de si próprio, tranquilos, calmos, sensatos, sem ódio, sem mágoa, sem rancor, sem desavenças, apesar de estarmos nesse ambiente. Porque a doutrina espírita, que como eu disse para vocês, é uma doutrina que o mundo só melhora quando começar a compreender, a entender, a humanidade entender o próprio mundo, à luz do que ensinaram os espíritos como terceira revelação. Que não faz diferença ter sido terceira, poder ter sido quarta, quinta, sexta, não importa. O que está escrito aqui consola, explica, faz entender que Deus é Deus de todos. Que Deus não está esperando puxar sacos para irem levar louvores para Ele, ou para irem para as igrejas, ou para os centros, para bajularem Jesus. Não, isso aqui torna inteligente, racional, esperto, o conhecimento de uma criação que é muito mais esperta, racional, inteligente do que nós, que ficamos muitas vezes tentando passar para trás a sabedoria divina. Então aqui explica e ensina que Deus, Criador de todas as coisas, é supremamente inteligente, justo, perfeito em todas as virtudes que nós possamos imaginar. Logo, toda a sua criação está perfeita, absolutamente perfeita. Por isso o Espiritismo é a única religião que esclarece essa questão dos milagres. Os milagres não existem. O que existem são fenômenos que, quando as pessoas não sabem explicar, elas atribuem aquilo a uma coisa sobrenatural. Mas o sobrenatural não existe. Tudo é natural. Nós é que, não compreendendo ou conhecendo ainda determinadas coisas, chamamos aquilo ali de milagre. E isso leva essa falta desse esclarecimento, como levam pessoas e pessoas para serem beneficiadas por Deus sem querer fazer a sua parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Esse não é um ensinamento que vocês conhecem? Buscai e achareis. Então, os ensinamentos que nós temos de lá mostram que nós devemos tomar as iniciativas, nós devemos agir para então sermos atendidos. Ninguém pode sentar, se plastar e ficar adorando, sem fazer nada, porque não vai resolver o seu problema, não vai desenvolver o processo progressivo da sua alma, do seu intelecto e da sua moralidade. Então a doutrina espírita, que deva ser compreendida por todos, ela tem esse papel de abrir as mentes, abrir as cabeças, racionalizar o conhecimento. Sem esse conhecimento, as pessoas vão continuar cada vez mais querendo passar os outros para trás, cada vez mais querendo levar vantagem, porque misturam o mundo material com as vantagens da espiritualidade, da perfeição moral. Acham que ser bendito de Deus é ser muito rico, poderoso e famoso, quando na realidade é um indivíduo que está sofrendo na pobreza, na miséria, em todas as dificuldades, o que está mais próximo da perfeição, porque está ali arrematando os seus problemas consigo mesmo para se acertar com a divindade. É uma coisa até curiosa e engraçada. Muitas vezes os que estão na miséria, na fome, sofrendo as injustiças, são os que estão mais próximos de se libertarem, muito mais do que nós que não estamos passando por aquelas dificuldades. Essa doutrina, esse ensinamento, vem nos fazer compreender isso.
Ninguém precisa se afobar, se desesperar. Se desesperar por quê? Se você acredita pela lógica, pelo bom senso, que você existe, claro, eu existo, eu estou pensando, eu estou agindo, eu sou eu, vocês são vocês. Se nós não temos dúvida de que nós existimos, nós também não podemos ter dúvida de que nós somos eternos. Nós não vamos daqui a 100, 200, 500 anos deixar de existir. Por quê? A ciência já comprovou isso de forma inquestionável. Na natureza, no universo, no infinito, nada se perde, como nada se cria. A ciência já chegou a essa conclusão, que não se cria nada. O que acontece são aglomerações, montagens, arrumações, combinações de tudo que já existe. Então a ciência não tem dúvida disso. Por isso Lavoisier estabeleceu esse terceiro enunciado da sua regra. Na natureza nada se cria. A ciência já confirma e admite isso. Nada se cria. E não é criação, portanto, do homem. Tudo já está criado. Nada se perde. Nada se perde. Não se perde um cisco. Não se perde uma poeira. Mas a ciência também garante que tudo se transforma. Então, no processo de transformação, nós temos que entender que essa inteligência criadora, inteligência suprema, fez esse processo de transformação, que a ciência confirma, fez desse processo de transformação o mecanismo da perfeição de tudo, de tudo. Quando um átomo se transforma, ele está se transformando num novo elemento, ele está formando novos elementos, ele está se agregando a novas partículas, para nesse composto novo estar significando ali um processo, um passo a mais, um passo na frente, no progresso, na evolução de tudo. Então tudo sempre evolui, nada fica parado para sempre. E na natureza fluídica, material, universal, nada está parado. Tudo que nós vemos parado é uma ilusão de ótica, porque está tudo em movimento. São átomos, são energias que estão agindo e que dão até essa sensação de que está parado. Não está parado, está tudo em movimento. Então o conhecimento da doutrina espírita, ele nos leva a compreender a razão de nós sermos, de nós existirmos. Você não é uma pessoa qualquer. Eu, apesar de se chamar José Manuel, que as pessoas falam Zé Mané, eu não sou um Zé Mané qualquer, eu sou um filho de Deus como todos. Falando nisso, a minha vingança é que eu ia chamar Warney, tá? Aí eu ia me vingar de vocês. Mas como chegou lá no cartório, não sabiam escrever Warney. Aí meu pai falou, então bota o nome do pai e do avô mesmo. Aí botou José Manuel. Aí o cara sabia escrever. O Warney era um atacante, ô Luiz, da seleção inglesa naquela época. Meu pai gostava de futebol e tal. Então eu ia me chamar Warney. Mas foi um acidente de percurso. Até chegar lá, ou ele esqueceu como é que escrevia o nome, não sabia, o cara lá também não sabia. Então bota Zé Manuel, bota o nome do pai e o nome do avô, faz uma homenagem aos dois, Renato. Então eu chamei Zé Manuel. Essa questão então, das pessoas serem, às vezes, minimizadas e tal, não se afobem com isso. Não se afobem. Uma maneira de eu eliminar essa questão comigo, Zé Mané, é eu falando com todo mundo que eu sou Zé Mané. Aí pronto, aí queima, as pessoas não me chamam mais para me ofender, que eu mesmo vou e falo. Se eu sou expulso de algum lugar, nunca por imoralidade, mas já fui expulso por incomodar demais, eu chego na televisão e falo com todo mundo. Aí queimo todo mundo. Eles vão falar que eu fui expulso? Nada, ele fala, cara, ele é louco, ele é louco. Não falem bobagem comigo, porque eu vou para a televisão e falo. Eu vou para o rádio e falo. Então as pessoas ficam com medo, às vezes, de lidar comigo pela minha sinceridade. Mas isso me faz um bem à alma enorme. Eu não tenho pretensões de prejudicar ninguém. Não tenho pretensão de passar ninguém para trás. Meu objetivo, e Deus sabe disso, porque me enxerga por dentro, como enxerga todos vocês. Não adianta fazer uma prece melosa, melodiosa, e dar um coraçãozinho malzinho. Porque os espíritos estão te vendo por dentro, não vai adiantar nada. Aquela prece não adianta nada. Às vezes vai, eu vou orar por fulano. Às vezes quase que a gente fala assim, não, é melhor não orar não. Não ora não. Porque pode piorar o fulano. Essa história, veja bem, vocês dizem assim, eu vou orar para fulano que ele está tão perturbado. Mas peraí, deixa isso para lá, depois eu resolvo. Eu vou orar agora para fulano. Não ora não, porque isso vai piorar fulano. Vejam, é ou não é? Não adianta ficar se iludindo.
Nós não somos espíritas para ser trapaceado, passado para trás e para acreditar em bobagem. O espiritismo tem uma diferença enorme da maioria das religiões, ou de quase todas, é que ele não engessa ninguém. Ele não tem dogma de fé cega. O espiritismo tem dogma, que é fundamento. A reencarnação é um dogma espírita, mas é um dogma de raciocínio. Você chega à ideia da reencarnação, porque você usa a prática da reencarnação, o mecanismo da reencarnação para o aprendizado da alma, no processo evolutivo pelo universo afora. O mecanismo da reencarnação, portanto, é o mesmo mecanismo que nós usamos com os nossos filhos nas escolas. Nós o colocamos na primeira série, na segunda série, eles são reprovados na segunda, aí nós repetimos, eles repetem a segunda, nós apertamos um pouco mais, eles passam para a terceira, para a quarta, eles vão embora, vão para o segundo grau, vão para o superior, vão ser doutores, professores, mestres, vão ser honrados, honestos, tudo num processo de evolução que nós usamos com eles. E esse processo, ele é instintivo de Deus para nós. Por isso, crer na reencarnação é uma coisa sensata, lógica. Enaltece Deus e não diminui, não joga Deus no buraco. Enaltece Deus, porque esse Deus que nós chamamos de bom e poderoso, ele não está largando lá o infiel, porque o cara é infiel, não vai para a igreja, não vai para o centro, porque o cara não ajuda ninguém. Não, esse indivíduo que não vai à igreja, não vai a centro, não ajuda ninguém, é um espírito como nós, que vai ser tocado pela dor, pelo sofrimento, pelas agruras da própria vida e vai mudar de comportamento. Ele vai ser um homem de bem, ele vai ser um homem perfeito. Então isso encaixa com o nosso bom senso, com a nossa aceitação de um Deus perfeito, de um Deus justo, porque nós fazemos com os nossos filhos esse processo do aprendizado. Nossos filhos sendo reprovados, nós damos novas chances e fazemos questão que eles insistam para serem aprovados. Deus não poderia fazer diferente. Então o dogma da reencarnação não é um dogma que nos enfiam na cabeça e nós temos que acreditar. Como, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Não se discute. Eu, quando perguntava na igreja que eu queria discutir isso na igreja, eu era uma das causas de eu ser expulso, ou de alguns lugares. Porque não, isso não dá. E se insistir, vai para o olho da rua. Vai para o olho da rua. As igrejas proibiam até o indivíduo de ler o próprio evangelho, de ler a própria Bíblia. Hoje todo mundo lê porque virou uma concorrência e pronto. E se a igreja católica não abre para vulgarizar a igreja, ela acabava. Ela teria acabado. Então começou a fazer tudo que os outros foram fazendo e foi dando certo. Então o conhecimento da doutrina espírita tem esse propósito de nos tirar da ignorância, de nos mostrar com esses fundamentos, como eu disse, da reencarnação, que é um dogma espírita, mas não é um dogma encaixado. Você pode contestar, você pode analisar, você pode pesquisar, você pode discordar, você pode apresentar outras propostas. Não é indiscutível como os dogmas que são indiscutíveis lá fora. E isso faz com que todos nós sejamos iguais no processo de aprender, de ouvir, de pesquisar, de saber. E nós vamos nos dar bem na vida, não é por igreja nem por centro. Nós vamos nos dar bem na vida pela maneira que nós estivermos nos comportando. É nós e Deus, Deus e nós. Quem é que disse que você tem que ter alguns procuradores de Deus para resolver o seu problema? Às vezes até uns imorais que não têm a menor qualificação e se apresentam como procuradores de Deus e ainda fazem aquelas passeatas e aquelas aglomerações que são absolutamente de pessoas enganadas, iludidas. Pessoas iludidas. Lembram quando tinha bingo? Levavam 10 carros para o campo de futebol para sortear, iam 100 mil pessoas lá. Todos compravam a cartela sabendo que não iam acertar. Poucos iriam acertar. É a mesma corrida das pessoas para as igrejas, para as religiões. Todos vão lá, pagam atrás do milagre. É o bingo, atrás do carro. Uns vão ganhar, outros não vão ganhar, uns vão receber, outros não vão receber. E quando não vão a nenhum dos dois, vão para a loteria. Vão lá fazer o cartãozinho, vão lá toda semana fazer o cartãozinho. É crime? Não. Pode ir para as igrejas, pode ir para os bingos, pode ir fazer o cartãozinho, não é crime. Mas é uma perda de tempo. Você está perdendo tempo. A finalidade do Espiritismo é nos ajudar a não perder tempo, a compreender a vida. Você vai ter uma vida normal, você vai fazer o que você achar que deva. Você vai para forró, você vai para baile, você vai para o teatro, você vai para natação, você vai para o clube, você não vem mais aqui. Nós somos livres. Nós temos que ter a consciência de que nós não vamos ser julgados por aonde nós vamos.
mas nós vamos ser julgados pela nossa própria consciência, segundo aquilo que nós estamos fazendo, segundo as nossas intenções, segundo aquilo que nós realmente queremos. Olha que bonito, olha que doutrina, que religião que realmente nos liberta, nos mostra um mundo tranquilo, um universo tranquilo. Nós não estamos aqui para ficar com medo nem de Deus e nem medo do inferno, nem medo de tudo. Isso é bobagem. Isso é as pessoas que encabrestam para levar vantagem. Fama, dinheiro e poder. É a Santíssima Trindade da humanidade. Fama, dinheiro e poder. E, de um modo geral, todo mundo embarca nisso. Todo mundo embarca. Por quê? Volta àquela tese que eu apresentei aqui já algumas vezes e vou repetir. Guardem bem o que eu repito. É como gordo trabalhar em pizzaria. É uma tentação para o gordo. Faz mal, não é? Mas o gordo vai para a pizzaria. Agora, o gordo que na pizzaria consegue fazer dieta e evitar e emagrecer, está vencendo. Esse é o pão. Eu já falei para vocês, lembra que eu estava... Lá em casa tem muito caqui, então na época de caqui minha glicose sobe, meu açúcar vai lá para cima, eu engordo 4, 5 quilos... Pois agora o caqui acabou normal no pé, mas ainda tem esses malditos aí no shopping, no supermercado, no tutti-frutti, aquele redondinho igual um tomatezinho, uma delícia. A Ângela ainda vai e compra aquela desgraça, bota na fruteira. Eu passo ali de noite assim, eu falo, não vou comer. E às vezes até eu pego ele na mão assim, ali, limpo direitinho, aí boto lá, fica aí, assim, e não vou comer, e vou embora. Eu estou me testando. De repente eu acabo comendo um. A terra é difícil. Viver na terra sem pecar, sem errar, sem cair na tentação, é muito difícil. Mas é vencendo isso que nós vamos saindo da terra e nos livrando dos problemas que a terra nos acarreta. Que são as dores, os rancores, as mágoas e todas as aflições que a terra nos oferece. Aflição, dor, rancor, mágoa, sofrimento é natural daqui. É natural daqui. Aquela história de que o que aqui se faz é que se paga é verdade. É verdade. O que aqui se faz é que se paga. Eu tenho dito aqui, os corruptos de hoje serão os habitantes da Somália amanhã, os habitantes do Haiti amanhã, porque os habitantes do Haiti hoje e da Somália hoje são os corruptos de ontem. Não é justo? Não é justo. Deus não precisa estar batendo em ninguém, espetando ninguém, nem jogando na fornalha do inferno. Botou lá. Os que estragam o planeta hoje são os que vão amanhã nascer no próprio planeta destruído, estragado, e vão sofrer as consequências do que eles mesmos fizeram em outras vidas. Não é justo? Ah, mas não lembro. Não interessa lembrar. O sofrimento vai fazer com que aquela alma acabe mudando. E esse é o objetivo da criação. Esse é o propósito de Deus. Não é de que você lembre o que você fez no passado para você, então, chegar à conclusão e assinar para Deus. Senhor, eu lembro disso ali, por isso que eu... Não te dá essa confiança. A lei é essa. A lei é essa. Você por acaso já parou de respirar algum dia porque não sabe como é que se faz o processo da respiração? Já? Alguns de vocês já pararam? Não, eu vou parar de respirar. Enquanto eu não entender como é que funciona isso, eu não respiro mais. Alguém já fez isso? Deus não lhe dá essa confiança. Isso está na natureza. Isso é um processo da natureza. Você já é um espírito nesse processo. Mas assim como é impossível você parar de respirar para entender a respiração, você parar o coração para entender por que o coração bate, isso não é da nossa alçada. Isso não é para nós analisarmos e pesquisarmos. Nós já estamos acima disso. O instrumento nos foi dado, o corpo. Agora nós estamos nesse corpo para, através dele, colocar a funcionar as nossas artes, as nossas capacitações, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Nós cada vez mais sermos elaboradores das leis de Deus no processo de aperfeiçoamento, não só nosso, mas de tudo, de tudo. Vejam, isso não é bonito? Isso não é bacana? É muito importante entender isso. Eu fiquei devendo, porque eu falei domingo aqui, e eu fiquei devendo passar para vocês uma informação. Às vezes vocês sentadinhos aí, né? Alguns podem ficar me invejando assim, olha, eu queria estar no lugar dele, eu queria ser tão bom como ele,
Eu queria saber falar como ele. Eu queria isso, eu queria aquilo. As pessoas normalmente querem aquilo que alguém está fazendo e está agradando naquele determinado momento. Depois pode jogar tudo para cima e querer que o cara até morra. Mas num momento, às vezes. Então eu lembro que semana passada eu falei aqui, domingo, né, Renato? E falei que ia contar hoje de novo. Eu lembro o caso que eu contei para vocês do chinelo. A gente está aqui ouvindo, calmos, tranquilos, nós estamos concordando, raciocinando juntos, tudo em paz, amor, porque aqui é religioso, aqui tem Deus, Jesus, os bons espíritos, que tem em toda parte, Vou fazer um parênteses para dizer o seguinte: nós temos que parar com essa mania de pedir a Deus que nos ajude. Como se Deus estivesse lá em cima e nós cá embaixo esperando. Ou nós fazemos pressa para ele vir, ou então nós estamos perdidos. Não, porque Deus está aqui, tanto aqui quanto lá, quanto em todo lugar. Você não consegue se livrar de Deus. O que você tem que fazer é se transformar numa esponja e não numa pedra. Porque uma pedra não absorve Deus. E uma esponja absorve a água. Aí vamos comparar com a água. Então nós temos que nos transformar numa esponja para absorver e sentir e viver Deus, que está em toda parte. Ele não está lá. Ele não está lá. Ele está em toda parte. Está lá, está cá, está em toda parte. Olha, as ondas de celular, as ondas de comunicação, elas estão aqui. Vocês têm dúvida? Se vocês tiverem com o celular ligado e alguém tocar, vai chamar vocês onde vocês estiverem. As ondas de televisão, elas estão todas aqui. Basta ligar e sintonizar, entra no ar e mostra que estão aqui. As ondas de rádio estão aqui. Basta ligar, colocar na sintonia e vai pegar o que nós queremos. Então, Deus, mais do que tudo, está em toda parte. Então nós não temos que pedir que Deus nos ajude. Nós temos que nos ajudar para que a gente sinta cada vez mais a imersão de Deus, a penetração de Deus em nós. Então vejam, nós não somos excluídos, nós não estamos isolados, mas nós temos que fazer por dentro para poder captar por fora. E isso é muito difícil, porque, como eu disse, o problema nosso não está por fora, o problema nosso ele está por dentro, Se alguém faz uma careta para você ali na rua quando você sair, alguns de vocês podem ficar na bronca e fazer também para ele, e falar uma bobagem para ele. Isso não está na careta, está na reação daqui de dentro. Porque pode alguém ter feito uma careta para você nem liga, você até acha graça. É ou não é? Então qual é o problema? Foi a careta ou é o que está aqui por dentro? Que através da careta causou o inferno. É o inferno, é a intranquilidade. Então quando a gente olha assim, que maravilha, ele lá em cima falando, aliás ele está sentado esse tempo todo, não sei porque que aí não levantou, pode ter alguém que já pensou isso. Não vai levantar não? Então eu vou levantar por uma sabedoria. Dizem os espertos que quando você for falar, deve ficar em pé para ser visto. Ainda mais eu que sou pequenininho, sentado, parece que eu já fui. Você deve falar alto para ser ouvido. E deve ser breve para ser aplaudido, para ser elogiado. Então a gente tem que falar de pé, falar alto e falar pouco, porque senão enjoa. Porque tem aqueles discursos, espada. O cara fala, seu discurso foi uma espada. Aí o cara pensa que nobre, né? Discurso espada. Foi comprido e chato. Foi comprido e chato. Então, eu levantei para contar para vocês o que aconteceu comigo. Esse sábio que aqui está, esse mestre, esse monge, totalmente sob controle. Lembra que eu contei para vocês o caso do chinelo? O cara chegou em casa, foi parar o chinelo atrás da porta, que sempre está ali, para ele calçar o chinelinho e entrar em casa. O chinelo não estava. Ele virou mesmo, mas quem mexeu no chinelo? Não sei, pai, não sei, vô, não sei. Quem apanharam o chinelo estava aqui, aí cria um alvoroço dentro de casa. E ele tinha vindo da igreja, vindo do centro. Depois de tudo isso, ele chegou em casa e criou um problema, desarmonizou a família toda por causa do raio de chinelo. Lá, a certa altura, ele lembra que ele tinha deixado o chinelo lá na varanda, no tanque, que tinha sujado o chinelo, ele levou lá e esqueceu o chinelo lá.
Aí ele vai abaixando. Mas isso já criou o caso, já tumultuou a vida de todo mundo, já aborreceu todo mundo. Uns já até saíram aborrecidos, foram embora, quando ele lembra que aquilo já passou. Dia dos Namorados, eu fui num horto, comprei uma flor para a Ângela, uma planta linda. Eu escolhi uma bonita, estava toda caída assim, com umas flores assim, salmão, mas lindas, tá? Eu não conhecia, apesar de ser ligado nisso aí, em planta, aquela planta não me era muito comum, não. Aí eu gostei da planta, eu comprei, mas comprei no dia 12, dia dos Namorados. Mas eu falei com a senhora lá, falei, olha, eu não vou levar agora não, que eu estou indo para o escritório e tal, eu vou passar aqui de tarde, eu apanho. Aí eu falei, que hora a senhora vai fechar? Ela falou, fecho 6 horas. Então tá bem, eu vou passar aqui antes. Mas quando eram 6h15, 6h20, eu estava num congestionamento infernal aqui ali por perto do xadrez ali, do Suspiro, e o negócio era lá em Muri, né? Perdi. Aí não apanhei dia 12, falei com ela, ó, teu presente só amanhã. No dia seguinte, quando eu disse, eu fui lá, aí eu fui de manhã. Peguei a planta. Ela levou uns 10 minutos para embrulhar, Felipe, a planta numa caixa e botar dentro, assim, enrolada. Ela nem molhou a planta, para a planta não ficar muito viçosa, Magui, ficar meio murcha, assim, meio... E realmente, é uma técnica que deu certo. Ela pegou aquilo, enrolou aquela planta toda em volta do vaso e botou dentro de uma caixa mais ou menos assim, ó. Aí veio com aquele cuidado e eu aproveitei, comprei 4 pacotes de adubo, aquele adubo de cobertura, aquilo é pesado, igual areia, mais ou menos. Eu comprei aqueles 4 pacotes. Eu vim com a bolsa e ela veio com a caixa com todo carinho. Aquela caixa, aí abri a porta do carro, eu falei, vamos botar atrás do meu banco, para ficar protegido, e no chão. Não vamos botar na poltrona, não. Vamos botar no chão, porque aí ela não cai. Então ficou garantido. A planta estava salva. Eu vinha com a bolsa do peso, eu falei, bom, esse peso eu vou botar aqui em cima do banco, porque ele é pesado, né? Então ele vai se acomodar. Você já deve ter entendido. Muito bem, eu vim embora, fui para o escritório e tal. Na hora do almoço saí, encontrei com ela, falei, peguei seu presente e tal. Aí, estava atrás de mim. Passei aqui no espaço livre para pegar minhas netas. Uma entrou, uma eu peguei aqui embaixo, que ela tinha ido no céu. Onde eu já tinha saído do colégio. Eu peguei ela aqui, aí ela entrou, sentou atrás. Ângela, ela, eu e a planta atrás de mim e o saco em cima da poltrona. Aí eu vim, que parei aqui para apanhar a minha outra neta no colégio ali. Aquela neta que entrou primeiro chegou para cá. A que entrou depois entrou para lá. E eu fui embora. Chegamos em casa, parei. Aí eu não tinha falado da corrente que eu tinha parado, não. Foi quando eu fui fazer a surpresa. Eu fui lá atrás para apanhar a planta, abri a porta de trás do carro, tchan. Aí quando eu abri a porta do carro, aquele saco que eu tinha botado em cima do banco, caiu em cima da planta. Aí bufo, abafou, caiu em cima da caixa. Eu fiquei nervoso. Eu esqueci que eu faço palestra para vocês, que eu sou um verdadeiro monge, eu esqueci, tibetano. Mas eu creio. Você botou, olha o que você fez, você não viu a planta aqui, jogou o saco em cima da planta, estragou a planta. Ela falou, não foi eu falei, foi você. Aí eu ainda raciocinei de novo para não ser injusto. Ela entrou primeiro, a irmã dela entrou depois, então foi ela que chegou para cá. Quando ela chegou para cá, ela botou o saco embaixo. Mas eu briguei com ela. Isso na saída, no portão lá de casa. Ela entrou falando que não foi eu. Eu falei, foi você, e nós vamos conversar aí dentro. Nós vamos chegar à conclusão disso. Não pode mentir. E aí criei tudo aquilo que o cara do chinelo criou. Aquilo aconteceu comigo. Eu fiz tudo aquilo que o cara do chinelo fez. Chegou lá dentro, ela subiu. Aí a mãe dela estava lá em casa também, viu que a coisa estava feia, subiu com ela. Aí foram para o quarto lá, ficaram conversando. Eu entrei. Aí não subi não. Veio um tempo e a Ângela falou comigo, mas foi ela mesma? Eu falei, foi, porque eu queria fazer uma surpresa para a Ângela. Aquela planta estava toda com aquele peso em cima. Aí eu falei, não, foi. Aí tiramos o almoço, a mulher me botou o almoço, então nós fomos almoçar, eu sentei para almoçar. Aí eu estou com a cabeça girando, né, com aquilo. Eu lembrei. Quando eu vinha descendo de lá, eu passei em frente ao shopping, a Cadima, aquela subida de morro que tem ali, que vai para trás do estacionamento da Cadima. Eu vinha de lá passando e um cara desceu direto. Quando ele desceu direto, eu freiei que chegou a cantar pneu. E eu ainda escutei um barulho atrás assim, bluf.
Eu ainda pensei, alguma coisa na mala. Eu ainda pensei, alguma coisa na mala do carro que caiu. Pode ter alguma coisa solta lá. Eu esqueci da planta, esqueci do saco. Olha, eu lembrei disso. Aí eu subi na mesma hora para ir almoçar, subi, fui lá pedir desculpa, aí estava lá chorando, a mãe estava conversando com ela, e ela dizendo para a mãe que não foi ela. Ela até já tinha dito para a mãe que quando entrou no carro, ela percebeu aquele saco em cima do coisa que parecia que tinha uma planta. Ela ainda viu o problema. Foi realmente injustiça minha, precipitação minha e descontrole meu também, viu? A gente mesmo aparentando monge, ser monge, a gente na hora do teste, na hora da prova, a gente às vezes escapole. Então vejam, isso é normal. Eu não me considero condenado por isso. Mas depois eu falei com ela também, ela me pediu desculpa, porque você entrou com raiva do vô. Você entrou falando que não foi eu. Ela falava assim para mim. E eu falava, foi você. Então, eu me acertei com ela e ela se acertou comigo, dizendo que realmente ela não devia ter acusado o avô assim, se apontado tanto para o avô. É a vida ou não é a vida? Isso não acontece só comigo, isso pode acontecer com você, isso acontece com todo mundo. Outras coisas. E aí, nós estamos condenados por isso? Claro que não. Isso faz parte do processo de aprendizado. Quem de vocês nunca teve uma nota baixa na prova? Ou até foi reprovado mesmo? Isso faz parte de quem está no processo de aprendizado. Nunca se vê um artesão que faz coisas belíssimas, obras lindas de madeira e tal, imaginando que ele nunca estragou madeira para fazer alguma coisa e chegar àquela perfeição que ele chegou. Faz parte do processo o erro, faz parte do processo as injustiças, os enganos, os equívocos, o rancor, a mágoa, faz parte. Mas olha que doutrina para explicar isso para a gente. Olha que maravilha. Deus é Deus do universo. Nós somos a criação de Deus destinada à perfeição. Toda a criação destinada à perfeição. Vamos conquistar, nós espíritos humanos, através das reencarnações. Só na Terra? Não. Em diversos mundos espalhados pelo infinito. Com a possibilidade de nos comunicarmos sempre, encarnados com desencarnados, desencarnados com encarnados, encarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados. A comunicação é universal. Assim como nós nos comunicamos no telefone, de vez em quando eu chego aqui, esqueço de ligar o celular, e a gente às vezes acha assim, não, ninguém vai me telefonar não. Aí justamente toca na hora que não podia, na hora que não devia, não é? Eu esses dias estava tentando anotar uma informação que um jornal ia apresentar, acho que foi o Jornal Nacional mesmo, aqui, quando falou que nós temos mais de 10 vezes mais, nós temos 10 vezes mais de micróbios no corpo do que de células. Nós temos 100 trilhões de células, nós temos 10 vezes mais em micróbios. Então façam as contas e vejam. E eu queria assistir a matéria, pois justamente a hora que o William Bonner, não sei, acho que foi ele que ele falou assim, bem, a ciência descobriu o telefone, toca. E toca. Eu falei, não vou atender não. E aí toca. Aí você já não presta nem atenção lá nem cá, porque um atrapalha o outro, né? Aí você vai atender uma bobagem. Isso era até engano. É justamente uma coisa que acontece na hora que você não precisava ou pedia para aquilo não acontecer. E nesses nuances todos, nessas coisas todas da vida, nós estamos sendo testados. Então, essa questão da comunicabilidade dos espíritos, ela é tão simples hoje de se entender através da própria internet. A internet hoje, nós, humanos, já conseguimos globalizar a comunicação, nós já conseguimos resolver esse problema de nos contactar. Então, por que a espiritualidade não teria contato conosco e nós não teríamos contato com ela? No universo inteiro, as coisas se encadeiam, as coisas se encaixam, as coisas se interagem umas com as outras. Dizem os espíritos que nossos espíritos protetores, eles nem sempre podem estar aqui, localizados no próprio planeta Terra ou na própria ambiente. Eles podem estar em outros mundos. E nos assessorarem, nos atenderem e nos protegerem aqui. Para você ver como esse intercâmbio espiritual, esse intercâmbio fluídico universal, proporciona essa possibilidade, essa capacidade que nós, inteligências, temos. E não precisa ser doutor para isso.
Nós nunca podemos nos inferiorizar achando, mas eu não sou formado em nada, eu não sei ler e não sei escrever. Nós temos a essência da sabedoria, nós já temos, que é o pensamento, é o livre-arbítrio, é a nossa vontade em ação. Isso somos nós. Isso não interessa e não importa se você esteve matriculado numa universidade, se você é doutor em alguma coisa, não importa. Lembra o exemplo que eu dei aqui da garrafa? Vou repetir. Atentai para o que eu vos falo nas repetições. Bota 1 litro vazio e um jarro com água. Aí está de noite, né? O exemplo é de noite. Eu vou pegar e vou jogar a água pelo gargalo do litro com o microfone aqui do lado. Eu vou jogar. Apaga a luz, vou apagar a luz, vai ficar tudo escuro, vocês não vão ver o jarro nem a água, mas eu quero que vocês digam, não deixem a água entornar do litro. Vocês conseguem? Aqui do lado o microfonezinho. Consegue, não consegue? Quando a água fizer assim, você para. Você parou, está no gargalo. Em que faculdade vocês já aprenderam isso? Vocês cursaram, fizeram algum curso de tecnologia para saber que o litro ia entornar, a água ia entornar? Não. Vocês aprenderam isso, ouvido, planeta, vida. Se lá dentro abre uma lata de criolina, se o Luiz fosse lá e abrisse uma lata de criolina, daqui a pouco vocês iam lá assim, abriram criolina aí, tem um cheiro de criolina. Onde vocês aprenderam isso? Que faculdade? Vocês tiveram que entrar num colégio, numa escola de tecnologia para aprender isso? Nada. Vocês aprenderam com a vida, com o sentido do olfato. Vocês pegam uma coisa lisa e uma coisa áspera, vocês não tiveram que fazer faculdade para saber que um é áspero e o outro é liso. Vocês estão aprendendo. São informações que a natureza está passando, momento a momento, segundo a segundo, respiro a respiro. Então nós estamos mergulhados no aprendizado, nós estamos mergulhados na sabedoria da criação, com a finalidade de somar conhecimentos. Você escuta aqui, ó, vocês sabem que isso foi um automóvel, não foi um ônibus. Bom, pelo barulho vocês são capazes de dizer o que está passando. Passa uma moto, passa um automóvel. Por que vocês sabem? Aprenderam em que faculdade? Vocês aprenderam na vida. A vida é uma escola, é uma universidade. Olha só, se botar um índio aqui e falar o que é isso, ele não vai saber. Um índio que nunca veio à cidade, tira da floresta e bota aqui e manda ele dizer o que é isso. Ele não vai saber, porque ele não está aqui. Se deixá-lo aqui uns tempos, ele já vai saber tudo. Mas leva você na floresta e bota lá, e fica do lado dele para ele te dizer o que está acontecendo. Você não vai nem perceber. Ele pode falar assim. Eu lembro que uma vez eu estava com os clientes meus na Baixada, numa grande lavoura, uma grande plantação de ervilha. E nós estávamos conversando, nós estávamos fazendo um negócio de um cliente nosso e tal. A gente parou num determinado... Daqui para lá era lavoura, aquelas fileiras assim, lindas, né? De estacas, com aqueles fios, né? E para cá também. Nós estávamos num vão daquele, aí nós paramos assim, e estávamos conversando, nós éramos 4 ou 5, estávamos conversando e tal. Eu fiquei assim na direção de um moirão daquela coluna, aquele moirão, eu fiquei mais ou menos assim. Aí nós estávamos conversando, aí de repente eu falei assim, um ninho de cambaxirra, com 3 filhotes. Eles acharam interessante. E fomos ver. Aí vamos ver, tinha um toco no moirão. Aí fomos olhar naquele buraco assim do ninho, tinha um ninho. Claro que os 3 filhotes eu chutei, né? Mas eu sabia que era um ninho de cambaxirra, que eu conheço cambaxirra, conheço o som do filhote. Então eu falei, um ninho. Eu estava de costa. Então eu tirei talvez das minhas encarnações como índio. Eu matei a charada. Um ninho de cambaxirra, só que os 3 filhotes, Luiz, eu chutei. E calhou que eram 3 filhotes, porque normalmente são 3 filhotes, às vezes 4. Mas se fosse pombo, eu acertaria 2. Rolinha, eu acertaria 2. Juriti, eu acertaria 2. Porque só põe 2 ovos. Agora, a cambaxirra põe 4, 5. Eu falei 3. E bateu 3. Eles falam, que profeta. Que profeta. Aonde eu aprendi isso? Na faculdade? Não, na vida. Lidando com as coisas, gostando das coisas, mexendo com tudo.
Vai na roça e vê quantos sábios você encontra na roça, na lavoura, lidando com os animais, lidando com a plantação. Vai ver quantos sábios você se encontra. Eles estudaram aquilo aonde? Na vida, na vida. Então nós não temos por que reclamar. Nós não temos por que ficar desesperado ou apreensivo. Nós temos é que entender que nós somos esses alunos dessa escola e ela é agradável, ela é boa. O que acontece com a gente ainda é pouco. Se você for analisar, é legal, você fala, eu merecia coisa pior. O que acontece com a gente ainda é pouco. Nós não precisamos nos desesperar com isso. E uma coisa consoladora, que eu quero que vocês pensem, eu vou repetir, é que se do lado de cá está tranquilo assim, não se preocupem, porque o lado de lá vai ser melhor ainda. Não se preocupem. Agora, vou repetir o que eu falei domingo. Não se suicidem pensando que já que do lado de lá é melhor, deixa eu ir para lá. Não façam isso, que aí piora. Aí complica tudo. Aí muda tudo. Tem um livro do Raymond Moody, aquele Vida Depois da Vida. No final ele faz até um pós-fácil. A gente costuma ver nos livros pré-fácil, mas ele faz um pós-fácil, porque depois de todas as maravilhas que ele fala, do que ele descobriu do lado de lá, com as pessoas que vão e voltam, ele faz uma advertência para que as pessoas não se suicidem para ir para o lado de lá pensando que vai acontecer aquilo desse jeito, que aí vai ser completamente diferente. Porque o suicídio é um transtorno, e o transtorno, ele vai manter o espírito transtornado, tanto faz do lado de cá quanto do lado de lá. Se você está tranquilo, nós aqui, ó, não tem ninguém aqui com medo da polícia. Se tem, me desculpem, tá falando. Mas eu acho que não tem ninguém aqui com medo da polícia. Agora, se aqui tivesse alguém escondendo alguma coisa e tal, e viesse um policial aqui me entregar algum documento e tal, que eu tivesse... Quando o cara entrou aqui, o sujeito morre aí sentado. Ele começa a olhar para onde ele vai passar, se dá para ele passar naquele basculhante, ou se ele sai por aqui, ele fica louco. Entra um sujeito transtornado que fez uma besteira lá fora, entra no cinema. Ele se entra lá no meio de 1000 pessoas. Qualquer um lanterninha que entre, uma pessoa que... Aí ele pensa que é alguém que já foi prendê-lo. É o inferno. É por dentro dele. Para onde ele for, aquilo vai junto. Assim como a paz, a tranquilidade, Marilda, é por dentro. Você em paz e tranquilo, você pode ir para o meio de um alvoroço, de uma guerra, você está em paz e tranquilo por dentro. Agora, você em guerra por dentro... Você pode ir para um lindo campo verdejante, com aquele lindo lago cristalino, que você está atormentado. Te coloca na frente da Torre Eiffel, como eu digo também, olha que coisa linda. O cara não está vendo coisa linda nenhuma. Ele está pensando naqueles problemas que ele deixou lá em casa, que está dentro daquele, com a mulher, com o filho, com isso, com aquilo. Vejam, queridos, é simples ou não é simples? É simples. Nós temos que tirar a caixa da cabeça para não ficar iludido de que é a religião que vai salvar e resolver o problema. Não. Que são os espíritos que vão salvar e resolver o problema. Não. Ou nós resolvemos o problema, ou nós não vamos ter problema resolvido. Pelo menos enquanto não cairmos na real. Enquanto não cairmos para dentro. Então vejam, nós somos nós eternamente. Nós vamos continuar existindo e exercendo a nossa inteligência, o nosso sentimento, e obtendo as consequências, os retornos disso. Estamos num mundo complicado? Estamos num mundo complicado. Estamos. Mas e daí? Nós estamos sendo alertados para não sermos complicados como o mundo. Estamos numa humanidade perversa, numa humanidade cheia de problemas? Estamos, nós fazemos parte dela. Mas por estar no meio dos perversos, nós não precisamos ser perversos. Nós devemos estar sabendo viver com isso. Pensem bem, isso tem lógica, isso fecha e encaixa com a ideia de Deus, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos estar lá definido na primeira pergunta, na primeira questão feita no Livro dos Espíritos. Então, meus queridos, vamos continuar interessados nisso aí, porque vale a pena. Não desanimemos com os nossos problemas, porque problemas todos nós temos. Não desanimemos também em os nossos problemas serem os piores do mundo, porque sempre os nossos problemas são os maiores do mundo.
Os outros não tem problema igual o nosso. O nosso é o maior do mundo sempre. Vamos nos acostumar com isso. E vamos, com consciência, saber que nós temos que fazer, viver, fazer a vida, resolver, sem ódio, sem rancor, sem mágoa, sem vingança, sem lamentações, fazer o melhor possível. Nunca agir com alguém com más intenções, com traição, com sentimentos desagradáveis. Não façamos isso. A pessoa passou do outro lado, não gosta da gente, deixa só ela não gostar da gente. Não retribua o ódio e o rancor que ela sente por você, não retribua para ela. Deixe com ela. E que ela aprenda também a se livrar dele. Nos livrarmos dos problemas. Todos nós temos a oportunidade, a cada segundo, de estarmos nos livrando de problemas. E nos fortalecendo no bem. Nos fortalecendo nas coisas nobres, nas coisas úteis. Não pensa que o fato de você atravessou uma velhinha ali no ponto do ônibus, ajudou uma velhinha a subir no ônibus, pronto, você resolveu o seu problema. Não, você fez um ato bom, deve fazer sempre isso. Mas a vida deva ser uma constante voltada para ser útil, para ser sincero. E isso não envolve você ser beato, você ser fechado, triste, jururu, pensando só em oração, nada. Em festa, em alegria, é normal, viver a vida normal. Mas saber utilizar essa vida para conhecer e dominar a si próprio, que é a maior sabedoria que tem. Conheça-te a ti mesmo e domine a si próprio. Vejam que legal. Vejam. Se vocês nunca mais vierem aqui, não tem problema. Não tem problema. Vocês levarem essas informações da reencarnação e tudo mais, isso é que é importante. Isso é que é importante. Onde quer que vocês estejam, será útil. Será útil. Está vendo? Como é bonito, como a gente aprende em todo lugar, como a gente tem que ser normal perante Deus, entender a espiritualidade, que está sempre para nos ajudar, mas não vamos contar com ela para resolver o problema para a gente. E fazer o melhor possível. Estou velho, estou velha? Nunca, nunca. Espírito não fica velho, pelo contrário, quanto mais tempo tem o espírito, mais sábio ele vai sendo, mais jovem ele vai sendo em termos da sabedoria universal. Então nada, corpo é que fica velho, mas nós não somos corpo. Já viram o corpo morto? Está lá paradão. Chama ele, não responde. Pergunta alguma coisa a ele, não reage. Nem as pessoas mais amadas estão ali desesperadas, não reagem. Por que ele não reage? Porque ele não está mais ali. Aquele querido, aquele ente amado que você quer falar com ele, que você está ali, ele já não está mais ali. Ele vai estar conectado, ligado com você pelo coração, pelo seu sentimento. Mas ele não está mais ali. Por ali é impossível ele se comunicar com você. Então nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Nós é que comandamos, enquanto o corpo dá condições de comandar. Entra num carro ali sem combustível. Apesar dele ser um carro, não vai funcionar. Porque ele não está. Então não é você que não sabe lidar com ele, é ele que não tem condições de te atender. Então quando o corpo não tem mais condição de nos atender, nós desligamos dele, nós nos desconectamos dele. Não fomos nós que nos arrancamos. Isso é da natureza, é como disse respirar. Isso é da natureza, está na regra de Deus. Quando ele não dá mais condições, a própria energia dali começa a relaxar, afrouxar e nós começamos a sair. Nós apagamos como no sono para acordar do outro lado, acordar sem o corpo. Olha que bonito. Sem ninguém ir para o inferno, olha que maravilha. Pois muito bem, continuemos estudando, analisando, participando disso aí, porque vale a pena, vale a pena. Quem não quer ser iludido, enganado, conhecendo o Espiritismo, tem uma ferramenta enorme nas mãos que ajuda muito para resolver os nossos próprios problemas. Que Deus nos abençoe e até a próxima.